queridos professores. Como todos já me conhecem, meu nome é Claudineia, sou PCNP de Língua Portuguesa. Inicio essa PPC agradecendo a todos os presentes, né? E nossos objetivos de hoje: revisitar as competências socioemocionais contidas na BNCC, Currículo Paulista e sequências de atividades do volume 3 do material Aprender Sempre. Revisitar porque nós já estudamos, né, já fizemos formações no Centro de Mídia quanto às competências socioemocionais e hoje nós vamos revisitar essas competências com foco no material e compartilhar uma leitura para desenvolvimento da capacidade de apreciação e réplica. Lembrando que no site da EFAP, vocês, onde tem os materiais, vocês poderão encontrar o material Aprender Sempre, volume 3, que traz as competências socioemocionais. Tem lá um caderno específico com competências cognitivas, mais as competências socioemocionais. Vamos para a leitura de hoje. Uma crônica de Rubem Braga. Então, crônica de Rubem Braga. E o que a gente pode falar sobre o escritor e jornalista Rubem Braga? Ele nasceu em 12 de janeiro de 1913 em Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. Morreu em dezembro de 1990. Ele se formou em Direito, mas não exerceu a profissão. Ele pertence ao movimento literário contemporâneo. Ganhou vários prêmios e, durante a Segunda Guerra Mundial, atuou como correspondente de guerra junto à Força Expedicionária Brasileira. Escreveu crônicas e críticas também para o jornal Hoje, da Rede Globo. E sobre a crônica, o autor ele faz uma crítica à forma desumana que as pessoas estão vivendo, não só nas grandes cidades, mas de forma geral, né? Se tornando apenas números, ou seja, a vida está toda numerada, né? Tem o número da casa, do táxi, do Uber, do ônibus, do leito, número da chamada, entre outros. E ele diz que o ser humano está se isolando e se limitando às normas que acabam com o convívio entre as pessoas. Mas essa crítica se refere a esta crônica, né? Porque no nosso momento atual, na pandemia, esse distanciamento social, ele faz parte, né, pessoal? Então vamos à leitura. Recado ao senhor 903. Vizinho, quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a carta em que o senhor reclama contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal. Devia ser meia-noite e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor, é impossível ao 903 dormir
quando o 1003 se agita, pois como não sei o seu nome, nem o Senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004, ao alto pelo 1103, e embaixo pelo 903, que é o Senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas de hoje em diante, um comportamento de manso Lago Sul. Nossa vida, vizinho, está toda numerada e reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhes desculpa e prometo silêncio, mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã e ouvi música na tua casa. Aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e o amor e a paz. Bom, depois dessa leitura, né, falando rapidamente sobre intertextualidade, a gente pode encontrar aí no trecho: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho, uma relação de intertextualidade com o Evangelho de João, né, uma passagem bíblica. Então, quando a gente lê esse trecho aí, nos remete a essa passagem bíblica, tá? Então, só para falar rapidamente sobre intertextualidade. E vamos ao foco do nosso conteúdo. Como desenvolver competências socioemocionais, né? Existe uma dicotomia didática, ou seja, uma oposição entre o ensino da competência cognitiva, que é lidar com a complexidade de informações operacionais, mentais, cognitivas, e o ensino da competência socioemocional, que é lidar com os outros e consigo, né? O autoconhecimento, autorregulação, motivação, coletividade, valores e ética. Porém, ambas caminham juntas. Basta focar o nosso olhar, né, para observar como elas acontecem. Habilidades cognitivas e habilidades socioemocionais caminham juntas, né? O que a gente tem que fazer é focar, treinar o nosso olhar para que possamos observá-las. Então, como realizar o trabalho de desenvolvimento da competência socioemocional na escola de forma intencional? Então, nós precisamos considerar algumas coisas. Primeiro, é preciso destacar que o desenvolvimento da competência não vai acontecer numa aula de 50 minutos, né? É muito pouco.
e que o trabalho com essas habilidades só podem ser percebidas em ações e experiências. Nós podemos dizer que esse é um conteúdo de natureza atitudinal. A BNCC e o Currículo Paulista também coloca o objetivo maior, né, que é a educação integral dos nossos estudantes. E dessa forma, a educação integral, ela requer um olhar amplo para a complexidade do desenvolvimento humano como um todo, né? Mas o que são as competências socioemocionais? São as capacidades individuais que se manifestam de modo consciente em padrões de pensamentos, sentimentos e comportamentos, segundo os autores John e Freud. E quais são as competências socioemocionais, como elas estão organizadas? De acordo com o que está colocado aí no PPT, elas foram estudadas, né, há 40 anos, durante 40 anos, e foram estudadas 160 competências. A partir desse estudo, chegou-se a um modelo organizativo chamado de 5 grandes fatores que se agrupam, né, de acordo com as características humanas e as semelhanças entre si, numa estrutura de 5 macrocompetências divididas em 17 competências. Tudo isso vocês já estudaram lá no Currículo Paulista e na BNCC, só relembrando. Aí nós temos as macrocompetências, que é a abertura ao novo, resiliência emocional, engajamento com os outros, amabilidade e autogestão. Tá? E essas macrocompetências dizem respeito a determinadas habilidades, tendência de ser aberto a novas experiências, tendência a agir de modo cooperativo. Depois esse material vai ficar disponível para que vocês possam focar aí nessas competências socioemocionais. E chegamos ao nosso foco principal, tá? Nós estamos falando do material Aprender Sempre, do volume 3, o material da recuperação, que também tem um outro caderno com as habilidades socioemocionais. Como integrar as competências socioemocionais às sequências de atividades? Podemos dizer que as sequências das atividades de recuperação, né, integradas ao trabalho das competências socioemocionais, as evidências, elas indicam que a melhor estratégia para o trabalho intencional das competências socioemocionais se dá por meio de um planejamento de atividades que seja SAF, né? Esse planejamento de atividades SAF está contido no material. E o que significa? Significa um trabalho sequencial, ativo, focado e explícito. Para conduzir o restante da TPC, eu passo a palavra para a PCNP Maria José, que vai mostrar para vocês como estão organizadas e contempladas as competências cognitivas e socioemocionais numa sequência de atividades SAF, que é o que eu falei agora. Sequencial, ativo, focado e explícito. Passo a palavra e agradeço a atenção. Olá, professores e professoras, dando continuidade à nossa formação de hoje, que tem como tema as competências socioemocionais, irei exemplificar como articular essas competências às sequências de atividades.
sequência aqui exemplificada é do 9º ano do ensino fundamental. Ela inicia com uma sensibilização que tem como objetivo apresentar e mobilizar a competência que será foco de desenvolvimento intencional. Para essa sequência de atividade, a competência será a tolerância ao estresse. E como início de diálogo, a atividade proposta é uma pequena roda de conversa para perguntar aos alunos sobre possíveis situações difíceis que tenham passado nesse período de isolamento social, aproveitando para engajá-los na discussão a partir de suas vivências. Esse será o momento de estabelecer um diálogo entre o desenvolvimento da sequência socioemocional e as habilidades linguísticas, leitura e produção de discurso argumentativo, requeridas na sequência de atividade. Importante compreender aqui que nem sempre essa relação será expressada de forma direta ou explícita, mas que se substancia implicitamente dentro do processo de ensino-aprendizagem. Concluindo e enfatizando que o desenvolvimento da competência socioemocional, tolerância ao estresse, é uma importante ferramenta para lidar com as diversas situações complexas, desafiadoras e que o momento atual tem nos apresentado dentro da escola e para além dela. Explore essa questão com a sua turma. Abraço a todos. Olá, professores. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Eu sou o PCNP de Educação Física Alexandre e nesta TPC falaremos um pouco sobre como trabalhar as competências socioemocionais no desenvolvimento das atividades de recuperação e aprendizagem. Nosso objetivo, então, será promover esse desenvolvimento das competências socioemocionais intencionalmente através do trabalho pedagógico de recuperação e aprofundamento, visando um impacto positivo na aprendizagem do aluno dentro e fora da escola. Para demonstrar como poderemos aplicar o desenvolvimento de uma ou mais competências socioemocionais, pegaremos como exemplo a situação de aprendizagem 2 do Caderno do Professor, volume 2, do 6º ano, São Paulo faz escola, página 20, desenvolvendo o universo da ginástica de condicionamento físico. As habilidades que serão trabalhadas nessa situação de aprendizagem são a EF06, EF08, experimentar e fruir exercícios físicos da ginástica de condicionamento físico que solicitem diferentes capacidades físicas. E a EF06, EF09, construir coletivamente procedimentos e normas de convívio que viabilizem a participação de todos na prática de exercícios físicos. Durante o desenvolvimento da atividade, observe se o aluno demonstra curiosidade em aprender, imaginação criativa e autoconfiança, por exemplo. A partir dessas observações, será possível realizar intervenções que estimulem essas competências socioemocionais aos alunos. Após a observação do desenvolvimento das atividades, você poderá também realizar as seguintes questões. Pergunte aos alunos se o tema desperta alguma curiosidade específica. Como eles imaginam a ginástica de condicionamento físico? Eles acreditam que são capazes de realizar essa ginástica? Caso não consigam, continuarão tentando até conseguir? Conseguirão manter a calma enquanto estiverem tentando novamente? O fato de não conseguir faz algo se tornar um desafio para eles? Eles conseguem respeitar um compromisso como uma rotina diária?
conseguem realizar atividades respeitando um determinado tempo? Se percebem que algo não está como eles gostariam, eles conseguem fazer algo para mudar? Conseguem manter a concentração num objetivo? Observando as questões do slide anterior, será possível perceber que cada uma delas se refere ao desenvolvimento de uma competência socioemocional, que poderão ser integradas às sequências de atividades de recuperação e aprendizagem. Em nosso último ATPC, ressaltamos a importância do desenvolvimento das habilidades de suporte para haver um bom desenvolvimento das habilidades essenciais, por se tratar de uma sequência no aprendizado. O desenvolvimento das competências socioemocionais segue o mesmo princípio, que acontecerá gradativamente. É importante dar sentido ao aluno daquilo que ele está aprendendo. Vamos voltar à nossa situação de aprendizagem. Na atividade 2, por exemplo, diz que espera-se que os alunos relembrem quais são as capacidades físicas e as conceitue. Que tal, nesse momento, introduzir as questões de competências socioemocionais? Em todas as situações de aprendizagem, haverá um momento para que seja aplicada uma ação voltada ao desenvolvimento das competências socioemocionais. É importante ter a consciência que não existe um prazo para o desenvolvimento dessas competências. Esse desenvolvimento deverá ser estimulado durante toda a vida escolar do aluno, para que ele possa continuar desenvolvendo-as ao longo de sua vida. Sabemos que a complexidade do tema requer muito mais tempo para sua abordagem. Porém, o objetivo aqui foi compartilhar com vocês a importância em desenvolver essas competências durante o desenvolvimento das atividades de recuperação e aprendizagem. Espero que, de alguma maneira, eu possa ter contribuído com vocês para o entendimento e desenvolvimento do tema. Me coloco à inteira disposição para o esclarecimento de quaisquer dúvidas que se façam necessárias. Por fim, deixamos aqui as referências que poderão ser consultadas a qualquer momento que acharem necessário. Um grande abraço a todos e até breve. Olá a todos, eu sou Jucimara e estou como PCNP de Arte da Diretoria de Ensino Região de Itu. Neste ATPC, o nosso objetivo específico é proporcionar aos professores de arte momentos de estudos sobre o desenvolvimento das habilidades socioemocionais através da estruturação das sequências didáticas da disciplina. Lembrando que no ATPC anterior, fragmentamos a habilidade, pontuando o verbo, o complemento do verbo e os modificadores. Portanto, numa habilidade que perpassa por vários anos, seus modificadores é que são alterados. Neste material, estaremos apontando as habilidades essenciais do ensino fundamental do 4º bimestre, que perpassa do 6º ao 9º ano, as de número 1, 2, 4 e 6. Neste link, vocês podem acessar essas habilidades e estarei também disponibilizando no blog de arte. 6º ano, 7º ano, 8º e 9º ano. A do ensino médio, ainda estamos utilizando o material de transição. Portanto, as habilidades essenciais aqui apontadas do site da EFAP também estarei disponibilizando no meu blog de arte. Os estudantes devem ser desenvolvidos em todas as suas dimensões. Devemos considerar que, ao proporcionar um caminho, é oferecer uma educação integral a eles, voltada ao desenvolvimento pleno, nos âmbitos cognitivo,
socioemocional, híbrido, cultural, entre outros, preparando-os para fazer escolhas com base em seu projeto de vida. As competências socioemocionais são capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos e ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecendo objetivos, tomando decisões e enfrentando situações adversas ou novas. As 5 macrocompetências são amabilidade, engajamento com os outros, resiliência emocional, autogestão e abertura ao novo. Ao invés de mostrar a situação de aprendizagem, passo a passo, estarei pontuando a sua estruturação e de que forma contemplamos o desenvolvimento de algumas das competências socioemocionais. Então, vamos começar. Durante o desenvolvimento da sondagem, proporcionamos momentos aos quais fazemos várias perguntas para sabermos o que o nosso aluno conhece sobre o tema abordado. Nesse sentido, trabalhamos a macrocompetência engajamento com os outros, por meio da assertividade. Também a macrocompetência abertura ao novo, pela curiosidade para aprender e, dependendo do assunto, o interesse artístico também é desenvolvido. Na apreciação, durante a contextualização do tema abordado e as relações ao objeto do conhecimento junto à sua vida, perpassamos a macrocompetência da abertura ao novo, por meio da curiosidade para aprender, a imaginação criativa e o interesse artístico. Durante a ação expressiva, podemos desenvolver a macrocompetência amabilidade, pela empatia em determinados momentos ou o respeito frente a situações oportunizadas na situação de aprendizagem. E também a confiança no desenvolvimento da atividade. Na macrocompetência engajamento com os outros, podemos proporcionar a iniciativa social em alguns estudantes. Na macrocompetência resiliência emocional, a autoconfiança no fazer e conduzir as atividades, como também poderá desenvolver a tolerância à frustração por meio de atividades com dificultadores na sua aplicabilidade. Na macrocompetência autogestão, desenvolvemos a determinação para concluir a atividade e a organização do processo em algumas situações de registros. E na macrocompetência abertura ao novo, incentivamos a curiosidade para aprender e o interesse artístico. Há momentos na ação expressiva que sistematizamos o aprendizado e, nesse sentido, utilizamos como ação avaliatória que contemplamos. Na avaliação, a macrocompetência autogestão, nós conseguimos desenvolver a responsabilidade do estudante em gerir os seus conhecimentos aprendidos. Devemos nos atentar que, para cada situação de aprendizagem, a articulação no desenvolvimento da mesma, eu posso conseguir contemplar uma ou mais competências socioemocionais. Não podemos esquecer que a sequência didática possui uma articulação de começo, meio e fim, ou seja, atuação inicial, desenvolvimento e finalização. Com isso, o proporcionar esse processo na sua totalidade, conseguiremos que o estudante compreenda o sentido da sua aprendizagem. Eu perpassei por várias competências socioemocionais durante a estruturação, mas devemos nos atentar qual devemos pontuar o nosso trabalho. Para isso, observe cada situação de aprendizagem do caderno, verificando a possibilidade de ampliar ou não várias competências socioemocionais ao mesmo tempo.
A educação deve promover o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes, que também está contemplada na BNCC, Base Nacional Comum Curricular, que estabelece 10 competências gerais, incluindo os aspectos cognitivos, culturais, éticos, entre outros, e também as socioemocionais. A intenção é respeitar o estudante como ser integral, valorizando sua singularidade e diversidade, afirmando que toda criança, jovem ou adolescente deve ter oportunidades para saber ser criativo, para saber ser analítico crítico, para saber ser colaborativo, para saber ser resiliente, para saber aplicar seus conhecimentos para resolver os seus problemas, para que ele possa conseguir ter autonomia para tomar decisões, entre outras características. Gostaria de agradecer por mais um ATPC e até o nosso próximo. Espero ter proporcionado mais um momento de formação a vocês. Hello, teachers. How are you? I hope you are fine. Mais uma vez, vamos juntos explorar algumas possibilidades de alinhamento do nosso planejamento de aulas, sejam elas de recuperação ou aprofundamento, no ensino remoto ou presencial, e desta vez promovendo uma observação um pouco mais atenta da articulação para o desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Como integrar as competências socioemocionais às sequências de atividades? Tomamos as 5 macrocompetências: autogestão, engajamento com os outros, amabilidade, resiliência emocional e abertura ao novo, desdobradas em 17 competências socioemocionais, e pensamos, elas estão presentes em todo o percurso educacional? É possível desenvolver uma competência em 45 minutos? E no ensino remoto, então? Vamos observar algumas possibilidades de como mediar o desenvolvimento dessas competências. Como já vimos anteriormente, ao planejar as sequências didáticas para as aulas de recuperação, por exemplo, indicamos que sejam organizadas em 3 etapas: ativação inicial, desenvolvimento e finalização. É na ativação inicial que mediamos a abertura ao novo, a curiosidade em aprender, proporcionando a motivação necessária para envolver o aluno na atividade, partindo do que ele já sabe, instigando a sua curiosidade natural de uma forma direcionada e intencional. Na etapa do desenvolvimento das atividades, surgem as necessidades de organização de material, de foco ou atenção num tema ou questão e de outras competências que poderão ser desenvolvidas através da mediação do professor, num processo contínuo que pode envolver também regras construídas coletivamente. A etapa finalizando compreende uma avaliação do processo ensino-aprendizagem e esta envolve a autoconfiança do aluno, que construiu seu conhecimento. Nessa etapa, é muito importante que o professor desenvolva com o aprendente um feedback construtivo desse aprendizado, observando ainda as dificuldades a serem superadas e a possível necessidade de tolerância à frustração. Novamente, é o professor, como mediador do desenvolvimento das competências, que poderá auxiliar o aluno a alcançar suas metas. Então, para exemplificar ou repertoriar vocês, professores, nesta empreitada de alinhamento, articulação ou integração de habilidades socioemocionais às sequências de atividades, eu escolhi uma da 3ª série do ensino médio. Então, faremos bem brevemente essa integração com as habilidades essenciais, a sequência de atividades do 4º bimestre e suas habilidades também, e as competências socioemocionais na escolhida autogestão, que é a tendência a ser organizado, esforçado e responsável. Na prática da sala de aula, será que conseguimos desenvolver ou promover o desenvolvimento das competências de autogestão separadamente? Por exemplo,
agora nessa atividade meu aluno vai aprender a ser organizado. Naquela outra ele vai aprender a ter foco. E assim sucessivamente. Ou será que essas competências estão presentes e interligadas a todas as atividades escolares? Por exemplo, quando você, no início da aula, passa todo o material que será necessário para o desenvolvimento daquela atividade, você está promovendo uma organização. O aluno tem que separar esse material, pensar como é que ele vai fazer a atividade, considerar o tempo que ele tem, né? Ele vai precisar de lápis, ele vai precisar de cola, ele vai precisar de tesoura. Então, ele vai ter que se organizar para o desenvolvimento dessa atividade. Mas, ao mesmo tempo, você estabelece os combinados, como os prazos de entrega, os modelos em que você quer. Eu quero isso em forma de desenho. Não, eu quero em forma de redação. Não, eu quero em forma de PowerPoint. Enfim, você requer um foco determinado e uma responsabilidade determinada ao estabelecer aquele combinado. E, ao antecipar os objetivos da aula, você também coloca metas, em que o aluno vai ter que se empenhar para atingir. Dessa forma, a gente pode dizer que, ao todo o tempo, somos mediadores de competências socioemocionais. Mas o que se requer, o necessário nesse momento é que isso seja intencional, que ele esteja presente no seu planejamento de uma forma intencional. 5 pontos simples, porém bastante importantes ainda para o seu planejamento. Primeiro, as atividades devem estar em etapas, para o aluno poder organizar a sua execução. Depois, é importante começar a aula com os objetivos, né? Ele precisa saber exatamente que caminho seguir para realizar a atividade. As metodologias ativas favorecem muito as competências socioemocionais. Quanto mais o aluno é ativo, né, quanto maior a sua participação e envolvimento na atividade, maior vai ser o foco, a responsabilidade, enfim. E, sempre que possível, envolver o aluno em combinados e regras, não só no início do ano, mas até para a realização das atividades. Propõe atividade, pessoal, vamos marcar a entrega para quando? Quanto tempo vocês acham que levam para fazer isso? Então, essas reflexões também ajudam no desenvolvimento da competência. E nenhum planejamento pode terminar sem um feedback, sem uma devolutiva formativa. E uma frase que a gente precisa trocar urgentemente é: nossa, que ótimo que você é, para nossa, que ótima atividade você realizou, nossa, que ótimo trabalho você entregou. Né? Enfatizar a boa prática e não a característica pessoal. Agora sim, a gente sai do genérico e vai para o específico. Observando uma habilidade essencial de estratégia de leitura, ler, compreender, analisar, interpretar currículo. Essa habilidade é do 3º ano do ensino médio, do 4º bimestre. E como é que a gente vai fazer para relacionar com o material do 4º bimestre, né? Que trabalha a descrição de eventos do passado, alguma coisa relacionada ao presente e plano para o futuro. Na sequência de atividades 1, a atividade 2 está na página 145 do caderno do aluno, propõe que o aluno elabore uma linha do tempo, do seu passado, passando pelo presente e para o seu futuro. Mas não seria interessante, então, a gente unir as duas coisas? Unir uma linha do tempo com características e organização de um currículo? As duas coisas não podem caminhar juntas, por exemplo? Você repertoriar, oferecer para o aluno a ideia de montar um currículo todo em inglês? Vamos relembrar, então, aqueles 5 pontinhos que eu falei que eram simples, mas eram importantes? Primeiro, que as atividades tinham que estar em etapas. Ele vai construir a linha do tempo, depois ele vai construir o currículo. Né? Bem resumidamente, mas serão etapas para chegar no currículo.
Segundo, o objetivo, né? Tinha que aparecer já no início da aula. Então, o objetivo vai ser construir um currículo em inglês. E aí ele sabe o que ele vai chegar, né? Qual vai ser o final do trabalho dele e tudo que ele tem que fazer para chegar lá. A metodologia tem que ser ativa e como é que você vai repertoriar esse aluno? Então, você pode construir esse modelo junto com ele. Olha lá, pessoal, como que vai ser então um bom currículo? Que informações ele vai ter que apresentar? A gente vai por foto? Que fonte a gente tem que usar? A gente vai poder usar caixa alta? Não vai? Enfim, construir junto com eles, né, tornando essa participação bastante ativa e você vai modelizando o currículo, né, organizando de jeito, caminhando para aquilo, para o ideal. Os combinados, né, o formato, né, o prazo de entrega, essas coisas também, como eu falei anteriormente, podem ser combinados juntos. E, finalmente, né, os feedbacks formativos. Você vai devolver o currículo, vai anotar quais os problemas e pedir uma reescrita, evidenciando os aspectos positivos. Nossa, olha que legal, você escreveu, isso foi muito bom, isso que você anotou foi muito bom, foi ótimo você colocar o seu nome em evidência, e usar poucas cores, mas você tem que corrigir a sua linha do tempo, que está do começo para o final, tem que ser do fim para o começo, enfim. O feedback positivo é isso, você vai evidenciar as coisas boas e anotar aquilo que ele tem a melhorar. E então, meus queridos, difícil? Não é. A gente acaba fazendo tudo isso no dia a dia. O importante hoje foi pensar na intencionalidade dessas atividades, né? Quando a gente planeja, a gente ter a intenção de promover uma competência socioemocional. E não é tão difícil. Agora eu vou emprestar um tempinho dessa TPC para falar da Olimpíada de Inglês de 2020. Ela envolveu 137 mil alunos esse ano, 4.500 professores. 3 milhões de atividades foram realizadas e 2 milhões e 400 mil palavras faladas. Dentre os vencedores anunciados no dia 12, numa live da Chat Class, estão alunos e professores da cidade de São Paulo, São José dos Campos, Limeira e Jundiaí. Mas eu quero falar de verdade sobre outros vencedores, sobre a Sheila, professora do Francisco Nardi, a Cristiane do Antenor, o Fábio do Berreta, a Soraya do Odilon, a Rosângela do Eugênia, o Danilo e a Ana Maria do Rigolim, o Gerson do Maria Aparecida, o Edson do Nazarena, a Vivian do Mércia, a Juliana do Paula Santos, o Luiz Henrique do Peri, o Aloísio e a Maria Cecília do Regente e a Isabela do Rosa Maria, juntamente com todos os seus alunos. São vencedores. A Diretoria de Ensino de Itu agradece a participação de todos esses professores, né, que se inscreveram na Olimpíada, que quiseram fazer algo diferente, né, que foram atrás, correram atrás desses alunos, colocaram o celular deles para funcionar de uma forma útil, né, foram muitos os aprendizados. A gente quer agradecer muito, nossos parabéns a todos os participantes dessa edição, vocês todos são vencedores. E eu falei esses nomes porque foram os que entraram em contato com a gente na diretoria de ensino, né, que responderam ao formulário proposto na última TPC de linguagens, né, sobre a participação na Olimpíada. E eu creio que se tem mais alguém que participou e não está nessa lista, por favor, entre em contato com a gente, conta para a gente como foi essa participação, como é que vocês se sentiram, e a gente espera que vocês participem novamente, ou que a gente tenha uma participação ainda maior e quem sabe até um pódio no ano de 2021. De qualquer forma, vocês todos são para nós grandes vencedores. Sem demorar muito, né, nossos recadinhos de sempre, os materiais de apoio no repositório do CMSP, o curso livre de inglês aos sábados, que é muito bacana,
A playlist de língua inglesa, que está atualizada, toda semana coloco lá todos os vídeos de inglês da semana, e os recursos educacionais da RILO, do Escritório Regional de Língua Inglesa da Embaixada Americana. Deem uma olhadinha lá, não esqueçam, passe por lá. Teachers, you are the best. O material de pesquisa foi bastante extenso, é muito vasto e ficamos sempre à disposição de vocês na diretoria para qualquer dúvida e orientação. Novamente me despeço em nome de todos da diretoria de ensino e da equipe de linguagens. Agradeço esse momento que passamos juntos. Esperamos de coração que as informações, que as ideias, que as sugestões tenham sido úteis para o seu trabalho. Um grande abraço a todos e até a próxima!